Fala galera, aqui é o PV trazendo uma nova obra top aí pra vocês. Então, já gostaria de agradecer aos membros novos e os membros que completaram os meses. Começando com os OPFPS, Magno Silva, Felipe Matias, Maxwell Ferreira e Rip completou 3 meses. Então, temos aqui a Milene Pinheiro completando 2 meses. E os novos membros do canal, Eric Aleph, Ryan Santos, Francisco Cauã, Ícaro Silva e Epi Curante. A história começa em um colégio chamado Keung-Kang High School e vários camaradas seres de luz estavam lá fazendo as suas poses de valentões. Então de repente o professor começa a falar: Silêncio, silêncio! Temos um novo estudante transferido! Os alunos olhavam e falavam que o novo estudante transferido tinha acabado de chegar. Não ligue pra eles. Enfim, essa é a sua classe. Agora se apresente. E ele se apresenta. Prazer em conhecer vocês. Eu sou Young-ha Jeon, seus idiotas. E então se passa 2 meses e logo ele caminhando, todos abriam caminho para ele. Então vemos, ele parecia ser o novo líder da gangue e estava na sua pose de fodão. O do cabelinho laranja logo começa a falar: aqueles desgraçados tiveram coragem de bater em nossos garotos? Onde foi? Então vemos o nome dele, Do Yoon Kim, 3º lugar no ranking. Ótimo, vamos brincar com aqueles filha da mãe. Então o nome dele, Gi-tae Lee, 1ª série, 2º lugar no ranking. Então vemos ele. Vamos. Young-ha Jeon, 1ª série, 1º lugar no ranking. E assim mostra a pancadaria que rolava solta. E lá estava ele, dando o cabo de um camarada, fazendo ele voar para longe com apenas um único soco. O carequinha logo olhava assustado. Isso é loucura. Eu só ouvi os rumores, mas eles não são uma brincadeira. E lá estava ele, sorrindo macabramente. Jeon Young-ha, esse desgraçado está realmente em um nível diferente. E assim quando vemos, todos eles foram derrotados. Que merda. Você teve coragem de bater em nossos garotos com esse lixo de habilidade? O carequinha logo implorava, pedindo perdão e que de agora em diante. Então nosso prota logo fechou o punho. De agora em diante? E logo dá-lhe uma bem no nariz, fazendo os litros voar. Ele puxando o braço novamente, logo dá-lhe novamente, bem no nariz. Isso é brutal. O outro olhava. Isso é uma punição natural para ele. Se você tocar em nossos garotos, ele vai arrancar seus olhos. E assim pega ele pelo pescoço e logo começa a encarar. Ei, de agora em diante, se você vê o uniforme do ensino médio da Gyeonggan, feche os olhos e rasteje. O que você está fazendo? Feche os olhos. Então ele olha para o lado e para o outro, pois só um olho estava fechado, e de repente os litros saem voando. Então o camarada já no chão, ele começa a se retirar, dizendo para saírem, e todos comemoram, dizendo que eles tinham ganhado da Daeseong High, e que a partir de agora, eles não eram mais para serem arrogantes na frente deles. Ele era do ensino médio da Daeseong. Ele sofreu nas mãos de Young-ha. Ele preparando, puxa logo o cigarete e começa a acender. Até o ensino médio, eu era uma criança que não gostava de lutar. Eu tinha amigos comuns, e tinha uma rotina normal. Mas algo aconteceu. Eu costumava ser uma boa presa para alguns. A escola é como uma selva. Se você parece uma presa fácil, você é mastigado e comido. Logo o camarada dá um soco no bucho dele, fazendo o cabelo de panelinha cair no chão gritando: Ei, olha isso! Esses bastardos parecem uma bolha de musgo. Uau, eu fiquei até enojado. Acho que ele está muito mal. Eu vou levá-lo para o hospital. Sério? Se apresse e vou logo ao hospital. Seu merda de cachorro! E assim ele prepara para pisar. Até então, eu não pensei que era natural suportar, porque as crianças não são suas presas. Eu me senti seguro, porque os adultos não entendiam o nosso mundo. Então, o que diabos eu devo fazer? E assim, ele dá um soco na cara do camarada, fazendo ele voar que nem boneca. O que foi isso? Você está bem? Levanta! O médico disse com palavras extremamente longas que, se eu tivesse levado ele um pouco mais tarde, ele teria morrido. Depois daquele dia, você veio? Seu bastardo covarde, como bate e corre! Lute direito dessa vez! Vamos continuar. Assim que ele fala, o nosso prota logo avança pra cima dele e dá-lhe uma bem na cara. Os outros vêm pra cima tentando agarrar ele, mas ele com seu olhar decide me tornar aquele que mastiga e come. De agora em diante, se vocês me verem, feche os olhos e rastejem. Entenderam, seus filha da mãe? A partir de então, minha posição começou. O cenário mudou assim como a posição que eu estava. Você é Jeon Young-ha? Nosso prota ouvindo, logo dá-lhe uma bem no olho do camarada, até o outro com essa careta, dá-lhe só-lhe uma também. Então todos já estavam no chão. Ninguém podia me parar, ninguém podia olhar para mim, porque eu sou chefe. As ordens são dadas por mim, porque eu tenho o poder de fazer isso, porque, para os alunos, o mais forte é o melhor. Enquanto nosso prota estava dando uma chavecada com as meninas, o celular começa a vibrar. Quem é? Seu merda, você não pode reconhecer minha... Detetive? Cuidado com a boca. Quantos detetives você conhece? Sou eu, detetive O. Como você sabe meu número? Quantos problemas você vai causar? E também, pare de mudar seu número de telefone. Eu
Eu tenho que memorizar todos eles. E agora eu estou aqui com esses recibos. Então todos ali queriam saber o que é que estava acontecendo. O quê? Com quem você estava conversando? Com um detetive. Eu voltarei daqui a pouco. As garotas falavam que eles iriam para um karaokê daqui a pouco. E não era para ele demorar. A delegacia de polícia. O que será que aconteceu? Eu sei. É incrível o que ele tem feito até agora, desde que chegou aqui há apenas 2 meses. Mas ele finge ser todo alto e poderoso, quando todos nós somos apenas punks. Mas assim, é verdade que ele é diferente. Se nós estivéssemos ao lado de Yong-ha, não conseguiríamos colocar um pé nessa rua. A garota perguntava o que era isso, sobre a história de Yong-ha. O que você disse, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Tudo bem, vamos para a sala de karaokê. Então um cigarette cai no chão e um camarada de capuz vermelho logo passa encostando neles. Ei, você fez isso de propósito? Tenho certeza que você terá que se desculpar se isso for o caso. O outro olhava e ficava encarando. Você ouviu, seu desgraçado? Você sabe quem somos nós? Eu não sei quem diabos você é. Assim que ele olha, o camarada já estava olhando fixamente para ele. Oh, você está me olhando nos olhos, seu desgraçado? Você não sabe andar na rua sem tocar nas pessoas? O outro ainda continuava calado e logo fala. Você está querendo brigar comigo agora? Seu bastardo, você nem consegue entender isso? Então ele tenta dar um soco e logo ele desvia e dá-lhe uma bem no pescoço, fazendo o camarada desmaiar e todos os outros ficam olhando. O outro grita e vai para cima dele. Então na suprota, lá estava ele. Ei, Yong-ha, vamos começar o interrogatório. Você gosta de viver assim? Você acha que pode lidar com o mundo como quiser? Mas você sabe de uma coisa? Isso é apenas um momento. Essa é a verdade. O mundo é assustador, mas ao invés disso, se você quer ser mais forte de verdade, você terá que acreditar na sua força. E eventualmente, você terá um mundo real amargurado. E então você será capaz de ver tudo. Então, não viva com arrependimentos. Então nosso prota logo se retira. Impressionante. Então novamente começa a vibrar. Atende celular, moço, eu tô precisando de uma emergência. E ele atende. O quê? E o gordão começa a dizer. Yong-ha, a gente brigou com um profissional, nós fomos espancados. E assim, todos eles já estavam quebrados no chão. Vocês foram espancados? Por quem? De onde eles eram? Não foi eles. Foi apenas um cara. O quê? O único cara espancou todos vocês? Eu nunca ouvi falar desse cara antes. Então alguém começa a se aproximar. Como ele está vestido? Com um casaco de capuz vermelho, uma calça de ginasta preta e algo nas costas. Ele está todo de preto com o capuz vermelho? Parece que acabei de encontrá-lo. Entrarei em contato com vocês mais tarde. E o outro falava para não subestimar ele. Então tocando no ombro dele. Foi você que espancou meus companheiros? E logo prepara o soco. Então o camarada desvia rapidamente. Ele desviou? O que você está fazendo? E logo dá um chutão na perna dele, fazendo ele perder o equilíbrio. Quando ele está prestes a cair, o camarada já vem com um soco direto na cara dele e o acerta firmemente. O quê? E logo ele fica tonto. Esse soco, eu estou desmaiando. E assim lá estava ele, caído no chão, e o camarada apenas observava ele. Quem diabos? E assim vemos que ele era do ginásio Halim. Logo ele vendo, começa a berrar, dizendo que não aceitava e que ele não poderia perder assim. Então assim que ele vê, o sapato do cara já estava perto da cara dele e logo dá-lhe um chutão, fazendo ele voar até a mureta. E logo ele vendo, os litros começam a sair do nariz dele. E mais uma vez ele foi pro chão. O que é isso? O quê? E assim o camarada começa a se retirar e ele estava no chão quebrado. Então de repente alguém começa a aparecer. Ei, o que você está fazendo aqui? Não podemos nos atrasar hoje. Eu estou indo. Alguns insetos ficaram no meu caminho. O quê? Você que fez isso com ele? Não, espera. Esse não é o Yong-ha Jeon? Você conhece ele, senhor? Ele é a supernova que as pessoas estão falando. Estou feliz por ter encontrado ele. Ei, você pode me ouvir? Você não está morto, está? Me ligue se você estiver interessado. Eu acho que você pode achar isso interessante. Agora, vamos antes que a gente se atrase. Então eles começam a se retirar e o nosso prota estava lá todo quebrado. Então os colegas dele começam a se aproximar e tentam acordar ele. De jeito nenhum, o Yong-ha também foi destruído. Então o cabelinho laranja começa a perceber algo e logo tira uma carta. O que é isso? Um PVP? Algum idiota deve ter passado e colocado aqui. E ele começa a pensar. O que foi isso? Alguns caras estavam apenas conversando aqui. Não, além disso, eu perdi. Então ele começa a se levantar. Yong-ha, você está bem? Não tem como. Eu não vou aceitar! E assim ele dá um soco na parede e continua socando, enquanto os colegas apenas observavam. Os colegas observando ficaram surpresos. Encontrem ele. Eles olhando, ficaram em dúvida. O quê? Encontre ele, seus retardados! O gordão começa a dizer. O que vocês estão fazendo? Não ouviram ele? E eles falam sim. Não fique aí parado, anda! E assim eles começam a se dividir em várias partes.
Então 2 dias se passa. Vocês ainda não encontraram ele? Não. Nós mandamos nossos caras. Eles procuraram em todos os lugares. Nós até fomos para outras escolas. Não conseguimos encontrar ele em nenhum lugar. Eu acho que ele não mora por aqui. Esquece. Se você não conseguir encontrar ele hoje, todo mundo vai pagar. Young-ha, o que você tem? Eles estão procurando por ele. Vamos encontrar ele em breve. Para onde ele saiu correndo? Aposto que eu consigo peitar ele se encontrarmos ele. Não é hora de fazer piadinha. Você não conhece minhas habilidades? Não, idiota. Enquanto ele passava, os camaradas de verde logo perceberam. O quê? Não é o Young-ha Jeon do colégio Gyeongkang? E os outros continuavam falando, sem dar mínima pra eles. Todos eles foram derrotados por um único cara. E o outro falava que eles iriam ouvir. O que é verdade? Eu ouvi outra coisa. Young-ha Jeon era um perdedor completo no ensino médio. Ele não passava de um perdedor. Quão difícil ele poderia ser de enfrentar. O gado saiu da bolsa agora. Ei, pare com isso. Por quê? É divertido? Então ele se aproxima. Ei, você idiota. E lá estavam os 3 diante dele. E ele olhava com toda a raiva. E assim quando vemos, todos os 3 foram derrotados. O outro pedia pra parar, pois ele falava que estava errado. Então nosso prota dá-lhe um pisão bem na cara, fazendo até os dentes sair voando. E mais raiva ele sentia quando ele lembrava disso. O colega logo disse que ele já estava indo longe demais. E o outro impede, dizendo que ele ia acabar dando cabo dele. E quando ele ia dizer pra parar, ele leva uma cotovelada bem no nariz e sai voando pra trás. O que você está fazendo? Você também acha que eu sou fraco? Eu não quis dizer isso. Você acha? E assim ele vai pra cima e logo o colega impede dele dar o soco. O que é isso? Saia. Calma, Young-ha. Eu entendo que eles mereceram o que receberam. Eu entendo que você está com raiva, mas isso não significa que você pode descontar na gente, certo? Quanto mais você age assim, o que esses perdedores dizem só vai acabar sendo verdade. Então já chega. E assim, ele começa a se retirar, pedindo para eles caírem fora. E lá eles ficaram, apenas observando. Então chegamos até uma outra área. Droga, as coisas ficaram uma bagunça depois daquele dia. Eu não consigo controlar as emoções crescendo dentro de mim. Eu não consigo esquecer nada daquilo. Ele me menosprezou como se eu fosse um inseto, com aqueles olhos. Ele caminhando, logo nota algo no reflexo do vidro e quando vê, ele percebe o camarada andando. É ele! Então ele vai correndo rapidamente e logo grita para ele parar. Então o carro vem na direção dele e quando vai ver, o carro consegue desviar a tempo. Então quando ele vai procurar, o camarada sumiu. Porcaria, ele não pode ter ido muito longe. Então correndo, eu não posso perdê-lo. Então nota algo e logo vê ele. Esse desgraçado, vou esmagar ele no chão. Se eu puder apenas lutar com ele novamente. Então a porta se fecha. Droga, eu juro! Então ele fica batendo, pedindo para abrir. Olha quem está aqui. Eu sabia que você viria, Young-ha Jeon. A porta não vai se abrir se você bater nela como idiota. Quem diabos é esse cara? Ele me conhece? Estamos vivendo na era inteligente. Todas as coisas são inteligentes. Onde eu vi antes? Agora vamos entrar. Não, isso não importa agora. Tem algo mais importante. Então, luzes é acesa e quando ele tenta tampar os olhos, logo percebe que era um ginásio de luta. E os camaradas lá no centro estavam lutando um contra o outro. Logo um soco é dado na cara do negão. Logo um soco é dado na cara de cada um dos dois. E os dois acertam o rosto um do outro. O locutor gritava: os 2 lutadores acertaram o cross-counter. Que luta feroz! Vamos lá, lutem! E assim a multidão continuava gritando, dizendo para dar cabo dele e que eles tinham apostado no careca. O que é isso? Então ele grita que tinha um vencedor e que o vencedor dessa luta levava tudo. Agora o momento que todos vocês estavam esperando. A grande luta dessa noite está prestes a começar. Ele lutou todo esse caminho para lutar contra o campeão. Então aparece Red Brick, que significa tijolo vermelho. Finalmente vou lutar contra esse desgraçado. E o atual campeão do PVP, Suhoken. Nosso prota vendo, logo começa a serrar os dentes, chamando ele de FDP. Logo começa a correr em direção a ele e logo salta lá pra dentro e preparando, vem por trás, tentando dar um soco nele. Então volta alguns minutos, naquele momento que os camaradas estavam lutando e ele lá estava apenas observando e perguntava que lugar era esse. Então alguém se aproxima. Exato, que lugar é esse? Então chegamos até um outro local e alguém estava enfaixando as mãos. Então vemos que era aquele camarada e o outro se aproxima falando com ele. A sua luta é a próxima, tá pronto? Campeão. E lá ele fica na sua pose de fodão. Então volta lá pra dentro e ele já estava impedindo do cara tocar no ombro dele. O que é isso? Ai, desgraçado arrogante. Eu vou explicar pra você, já que é a sua primeira vez. Esse lugar se chama PVP. Um lugar onde estudantes vêm para lutar mão a mão. Bandidos costumavam se reunir aqui no passado. Eles lutavam para decidir a hierarquia. Mas um homem na multidão pensou em algo diferente. Esse lugar pode fazer uma grande verdade. Foi assim que o PVP veio à vida. Como resultado da liberdade dele, ele removeu seu antigo propósito e fez com que apenas estudantes pudessem participar. Permitir que apenas
estudantes participem nos dá liberdade em relação à lei, mas também é o lugar onde estudantes podem fazer seus sonhos se tornar realidade. Então os estudantes mais fortes começaram a se reunir aqui. Se você provar ser forte, dinheiro, honra, poder, você poderá ter tudo isso. É isso que é o PVP. Em outras palavras, você pode ter tudo o que quiser se você for forte. E aí, não parece divertido? Eu não ligo. Cadê o desgraçado com a roupa de treino? Roupa de treino? Então volta pra cena. A grande luta desta noite está prestes a começar. Ele lutou por todo um caminho para poder lutar com o campeão Red Brick. E lá ele sorria. E o atual campeão do PVP, Suho Ken. Roupa de treino? Você tá falando do Suho? E quando ele olha, ele já não estava mais lá. Pra onde ele foi? Então, volta pra mesma cena, da onde paramos da última vez, onde ele avança pra cima dele e saltando, logo vem pegando ele por trás lá ele e tenta socar, só que ele desvia agilmente e o nosso prota apenas fica lá. Senti sua falta, vem pra cima de novo! E ele fica lá, apenas observando em dúvida. As pessoas lá fora ficavam se perguntando o que estava acontecendo e quem que era esse moleque com roupa de correr, o moicaninho vermelho, se aproxima e fica em dúvida de quem era ele. Com licença, seu filho da mãe, espere pela sua vez. Você acha que é o único cara que quer lutar com ele? Então ele mete a cotovelada. Eu não preciso de figurantes, vaza. A gente acabou de se conhecer e você já está largando golpes? Você quer uma passagem só de ida pro inferno, moleque? Eu acho que você não entendeu. E assim ele tenta. O único figurante aqui é você. E assim ele dá um soco, fazendo o nosso prota ir para longe. Então a galera grita, perguntando o que os guardas estavam fazendo. E o guardinha de óculos pediam para parar o Red e tirarem ele dali. Deixa ele. Senhor? Por que não algo como isso? Pode ser divertido. E lá ele continuava lutando. Então, levando um soco. Esse cara... Eu pensei que ele era só um vagabundo, mas ele é forte. Eu não sei se eu consigo derrotar ele. No que eu fui me meter? E ainda tem esse cara. Eu nem comecei a lutar com ele ainda. E assim, ele avança pra cima de novo. E logo os dois vão de frente um com o outro. Logo ele dando soco, passa perto dele. Mas ele não teve a mesma sorte, pois ele levou bem no nariz. E logo começa a desmaiar. De novo. Você não vai ganhar nenhum dos figurantes daqui, vagabundo. E lá a galera grita, dizendo que o Red Brick tinha deitado ele no chão. Parece que o público gostou. Sim, senhor. Foi uma estreia muito curta, mas divertida. O novato acabou de enfrentar o atual desafiante e lá o pessoal gritava o nome dele enquanto saía os litros. E logo ele vê que era Sam e perguntava quando. Então o outro camarada se aproxima perto dele e lá estava ele no chão e lá ele fica apenas observando. Senhor, a luta já foi muito atrasada. Eu vou falar para eles adiantarem. Sim, claro. Adiem. Então chega do lado de fora, até o ponto de estar um ratinho passando ali. Então quando vemos, o nosso prota já estava ali jogado como lixo. Eu tenho que ser o mais forte, mas caras com um poder avassalador. Eles estavam todos juntos em um único lugar e eu era um nada. Então alguém se aproxima sorrindo e logo percebe a presença dele. Então ele começa a se aproximar e logo percebemos que era uma mulher e pergunta se ele estava bem. Logo ela pergunta por que ele estava sentado desse jeito. Quem diabos é você? Para de ser metida, vaza! Ela já com raiva pergunta se ele estava falando sério, pois ela estava sendo apenas gentil e logo chama ele de cuzão e começa a se retirar dali, logo mostrando que ela também fazia parte do ginásio Halim. Logo ele percebendo o nome, logo ele lembra do camarada e logo ele notando. Então ele se aproxima perto dela. Halim, Academia Halim, ele é de lá também. E assim, ele começa a desmaiar, falando o nome de Halim, e logo desmaia totalmente. Ela observando ficava em dúvida do que estava acontecendo, e logo pedia para ele se levantar dali, enquanto metia uma bicuda na cara dele. E lá, ela continuava sem entender. Então ele é levado para o lado de dentro, e lá estava ele deitado. Logo ele se acorda rapidamente, e se levanta. E observando cada canto da sala, ele fica lá, com a cabeça doendo. Que barulho é esse? Então, vemos um saco de pancada, e alguém estava treinando, e era aquela gasosa, mostrando a sua bela técnica de chute. Então ela dá um descanso e logo fica lá. Então ela dá uma pausa e começa a se hidratar. Ele se levantando, ela pergunta se ele tinha acordado e logo chama ele de vagabundo. Onde é que eu tô? E ela no fundo falava do que ele estava falando, pois ela estava falando o nome do local onde eles estavam agora. Então vemos onde era o local, que era o ginásio de Halim, que era de artes marciais. Essa é a Academia Halim. Então volta pra lá de novo. Em menos de 1 minuto e meio, o Red Brick é nocauteado e o vencedor é o atual campeão, Suho Ken. E assim, todos gritavam o nome dele, pois ele tinha ganhado. Ótimo trabalho, você é o campeão. Mas você sabia o que achou daquele moleque lutando? O Red Brick? Ele é um lixo, não importa o quanto caras como ele tentem. Não, ele não. Yeon, o moleque que pulou dentro do ringue pra pegar você. Oh, ele. E lá ele lembrava. Um novato que apenas confia nos seus punhos. Ele nunca treinou. Você acha?
Eu tô pensando em usar ele como lutador. De qualquer forma, ótimo trabalho hoje. Descanse um pouco. Ainda assim, ele pode ter alguma chance. Ele seria capaz de ascender com algum treinamento. O outro, notando, logo começa a sorrir. Sorro, você nunca falou isso de alguém antes. E assim volta para ela novamente, treinando, e lá toda suada mostrava mais uma vez a sua força extraordinária. Então ela bebia e logo ela percebe ele se aproximando e chama ele de vagabundo. E ele perguntava onde é que ele estava. E ela repete novamente que ele estava chorando o nome dali, que era a Academia Halim. Então ela, dando uma leve mexida no ombro, falava que ela tinha trazido ele para ali, pois ele poderia morrer de frio lá fora. Então ela trouxe para lá. Esse lugar, essa é a Academia Halim. Isso significa que ele treina aqui também? Então ele nota e logo põe a mão na cara. Não é como se eu conseguisse derrotar ele. Ele estava em outro nível. Eu preciso deixar isso pra lá agora. Então ele agradece e começa a se retirar. E ela fala que, pelo que parece, ela só estava falando aquilo porque parecia que ele era um vagabundo e que curtia brigar. E logo diz pra ele não ser um babaca e que ele iria levar um pau, lá ele. Então ele observa e logo dá um soco, mostrando a sua força. Então, com raiva, ele se retira dali e ela apenas fica observando, pois aonde ele deu o soco ficou a marca. Então, chega o próximo dia e volta para a escola. Esqueça aquele dia. Vingança? É mais fácil só desistir. Bem, mesmo que isso me deixe puto, eu só vou fingir que nada aconteceu. Eu sei meu lugar, eu só tenho que continuar vivendo minha vida. E isso que eu preciso fazer, mas porque eu tô me sentindo uma merda. Olha pra você, fumando no telhado. Você? O gosto amargo da derrota está te incomodando? Esqueça tudo isso. Vamos. Então finalmente mostra o nome dele. Líder de operações do PVP, Charles Kim. E eu já preparei sua luta. Esquece, eu não ligo pra isso mais. O quê? Você não liga? Isso é inesperado. Ah, moleque. Você tá com medo? Eu entendo todo aquele poder reunido em um único lugar. Mas isso significa que você só vai continuar brincando de casinha com esses fracotes? Você nasceu pra lutar. Você nasceu como um tigre. Como você pode ficar só brincando com esses filhotes? Se você é um tigre, haja como um. Você não quer jogar na primeira divisão? Então ele mostra. Me ligue se mudar de ideia. Você não deveria jogar fora um cartão de negócios como esse, moleque. Então ele disse que estava vazando e o nosso prota ficava lá observando. Você não quer o que o Sorro tem? O título do mais forte. E o nosso prota, ouvindo, ficava surpreso. Não vague por muito longe. E lá ele ficava, o mais forte. Agora eu entendo. Eu sei o que eu tenho que fazer. E lá, com seu olhar de determinação, logo ele percebe que uma oportunidade surgiu. Senhoras e senhores, bem-vindos à luta dessa noite no PVP. A luta dessa noite acontecerá no meio do Monte Bukehan. Bom trabalho subindo até aqui, todo mundo. Eu vou introduzir os lutadores dessa noite. Com 2 metros e 4 centímetros e pesando 149 quilos, um corpo perrudo e vindo do judô, Goliath, ele vai enfrentar uma cara nova essa noite. E o nosso prota vai se aproximando. Yong Ha-jeon. E lá ele se aproxima. Esses dois vão lutar aqui nessa noite. E eu vou dar à audiência a uma chance de fazerem suas apostas. Os outros olhavam o murmúrio da multidão. Ei, olha pra esses dois. Você não acha que é diferente o tamanho dele? Ele é grande demais. Ninguém liga pra isso. Eu aposto que todo mundo vai apostar no Goliath. Porque eles fariam uma luta dessas. É fora da realidade. As apostas estão feitas. Que a luta comece. Goliath começa a falar. Eu tô com outra não. Eu vou terminar isso rápido. Assim que ele fala, logo um punho é encostado logo no queixo dele. E quando vai ver, era o nosso prota dando só-lhe uma. Quando ele vê, logo ele sente a pancada. Aqui, eu vou me tornar o mais forte. Então novamente o camarada vai pra cima do nosso prota. E ele, estressado, logo prepara o punho e chama ele de vagabundo, acertando. Nosso prota se preparando, logo tenta acertar, mas ele defende agilmente. Então continua a briga dos dois. Esse desgraçado é rápido, mas isso não importa. Logo eles preparando, logo agarra o pescoço do nosso prota e mete um golpe de judô, fazendo ele cair no chão rapidamente. Você é só um rato preso numa caixa. Logo erguendo ele, prepara um suplex. Não sei se esse é o nome certo. E logo ele cai que nem uma boneca no chão. Uau, você viu isso? Balançou a montanha. Ai, eu senti isso. Você tá tão animado. Isso é tudo que você tem. E logo dá-lhe mais uma na cara. Isso, é disso que eu tô falando. E eles torciam, chamando o nome dele. Ele sempre gostou de espancar os outros. Onde quer que houvesse uma luta, o Goliath estava lá também. Sua força física sempre esmagou todos que iam pra cima dele. Especialmente quando estourava eles no chão, usando todo o seu peso. A maioria não consegue nem se levantar. Ainda bem que eu apostei no Goliath. Aposto que geral apostou no Goliath. O pagamento não vai ser grande coisa. Eu sabia. A diferença de poder e peso
é um elemento que você não pode evitar. Mas Yong Radion, eu pensei que você seria diferente. Então volta uma hora atrás. Bem-vindo ao PVP. Mas agora que você tá dentro, será difícil sair. Você tá preparado para isso? Deixe-me te explicar as regras. Primeiro, nossas lutas são diferentes de lutas de esportes normais. Não há classe de peso nem penalidade. Além disso, é administrado secretamente com toda a grana de pessoas importantes que passam por aqui. Você não deve contar para ninguém sobre esse lugar. Se qualquer mal acontecer às operações, não é só você que ficará em perigo, mas as pessoas ao seu redor também. Mantenha isso em mente. Por último, a coisa mais importante, sua força é medida pelo que chamamos de Battle Points, ou BP. Cada lutador é avaliado de acordo com seu nível de BP. Lutadores com o mesmo nível de BP podem lutar. Seu BP pode subir ou cair depois de uma luta. O BP que você ganha nas suas lutas aqui será pago em dinheiro em uma proporção de $10.000 para cada BP quando você se aposentar no ano em que você se tornar um adulto. Então, 100 BP é igual a $1 milhão. As lutas são apenas para estudantes e você se aposenta quando se torna adulto. Então, há muitos lutadores que se esforçam para aumentar seus BPs antes de se aposentarem, como se fosse uma questão de vida ou morte. Agora, alguma pergunta sobre o PVP? Quão forte ele é? Que tipo de pergunta é essa? Há 152 estudantes talentosos e o Suho Kang é um deles. Ele está no topo da pirâmide aqui. Eu tenho certeza que você sentiu, mas você não é páreo para o Suho no momento. Então foque no que você consegue fazer. Hoje é sua avaliação. Seu BP será medido de acordo com o resultado da luta de hoje. Seu oponente é o Goliath. Ele tem 100 BP. Se você conseguir me mostrar uma luta impressionante, você pode se aproximar do Suho Kang. E lá, ele já estava todo quebrado. Parece que o Yong-jeon sofreu bastante dano. Agora, os pontos altos do PVP, os divisores dos lutadores. Eu vou anunciar agora. Goliath esmagou a balança. E lá ele mostra o quadro que o pessoal estava apostando mais no Goliath do que ele. Então significa que se alguém apostar 100 no Goliath, vai ganhar 120. E se apostar 100 no Yong-ha, ganha 230. Merda, eu sabia que isso ia acontecer. Uau, a gente teria ganho mais do que o dobro se a gente tivesse apostado no Yong-ha. Anda logo e acaba a luta, já acabou. Espera todo mundo, olha só pra Yong-jeon. Ele foi estourado pelo Goliath múltiplas vezes, mas ele levantou de novo. Por que ele está tão impressionado comparado aos socos dele? Isso é tudo que você tem? Isso não é nada. Seu merdinha. Fez cosquinha, o outro com raiva. O que, seu? Para de blefar, moleque! E assim ele avança pra cima. Eu vou te matar! E logo o nosso prota prepara um soco e os dois acertam um punho um do outro. Foi contra o punho contra Goliath? Aquele idiota! Derruba ele, Goliath! E logo quando vemos, o dedo do camarada foi quebrado e ele, sentindo a dor dos dedos quebrados, logo começa a gritar. Então nosso prota agilmente logo prepara um soco. Quando o camarada vai observar, logo acerta bem na região do peito dele. Logo os litros começam a sair da sua boca e as pessoas observando ficam espantados. Até mesmo o apresentador fica espantado. O Goliath levou um soco do Yong-jeon. O Goliath está gritando de dor. Yong-ha-jeon continua com o gancho. Ele está indo pra cima de Goliath. Logo volta pra ele levando mais um soco. Oh merda, eu tenho 2,4 metros e tô pesando 149 quilos e ainda assim não consigo fazer nada. Esse moleque destrói tudo, independente da classe de peso. Ele é um hard punch. Hard punch significa que é um lutador que tem um soco muito forte, mais forte do que a sua categoria de peso. Merda, isso era pra ser uma luta de nível baixo. Não acredito que eu caí contra um cara como ele. Então ele vai se aproximando. Ei, a luta ainda não acabou. Então ele dá uma ajoelhada bem na cara do camarada, fazendo os litros voarem. E quando pensa que acabou, leva mais uma. E todas as pessoas apenas observavam esse terrível momento. Então alguém se aproxima dizendo para ele parar, que isso já era o suficiente e que ele poderia parar agora. Então vemos que ele já estava todo no chão se tremendo. O apresentador observando. A luta acabou. Nós temos um lutador inesperado. Yong-ha-jeon toma a vitória. E assim a batalha termina com alguém se aproximando. Eu sabia que você se sairia bem contra alguém do seu nível. Isso foi renovador. De passos pequenos no... Então ele fala, esqueça isso. Quanto é o meu valor? Então assim ele termina perguntando quanto BP ele teve durante essa luta emocionante. E acabou, galerinha! E esse foi a parte 1, galera. E se você gostar, deixa aí seu comentário para que o YouTube continue divulgando através disso. Não sei se alguns de vocês já estão sabendo, mas muito em breve o YouTube vai retirar a opção de visualização e vai deixar só comentários. No quesito aonde estão as visualizações, vai mostrar a quantidade de comentários. Para você que assiste no TikTok, você percebe lá que tem
tem só a parte de coração, de dar o like e deixar o comentário, porque o comentário é o que gera mais engajamento. Então o YouTube vai testar essa nova fórmula muito em breve, e com isso, então, já peço para vocês comentarem o que vocês acharam dessa obra, e se quiserem alguma obra diferente, pode ir deixando aí que logo eu vou estar trazendo para vocês. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado e fui!